Era quase meia-noite, quando 3 batidas secas na porta fizeram Thomas parar no meio da sala. Nos braços, Lucy, sua filha de 7 meses, chorava inconsolável como todas as noites desde que a mãe havia morrido. Ele abriu a porta segurando a bebê e a espingarda e se deparou com uma mulher encharcada, tremendo de frio, os olhos fundos de exaustão. "Posso trabalhar", ela disse com a voz rouca. "Não quero caridade, só uma chance." E Thomas olhou para ela, depois para a filha que gritava em seus braços e teve que tomar uma decisão naquele instante: fechar a porta para proteger sua filha ou arriscar tudo em uma desconhecida que apareceu do nada. O que ele escolheu naquele momento mudaria 3 vidas para sempre. E o que essa mulher faria, semanas depois, deixaria uma cidade inteira em choque. A fazenda Vale Verde estava mergulhada na escuridão da noite fria de início de primavera. Thomas Miller caminhava de um lado para o outro, na sala com sua filha nos braços, completamente esgotado. Lucy tinha apenas 7 meses de vida, e desde que Emma, sua mãe, havia partido deste mundo no parto difícil, a bebê simplesmente não parava de chorar. Era como se a pequena soubesse, como se sentisse a ausência daquela que a trouxe ao mundo, e partiu logo em seguida. O choro era desesperador, agudo, contínuo, cortante como uma lâmina que atravessava o coração de Thomas a cada segundo. Ele já havia tentado absolutamente tudo. Cantou as canções de ninar que Emma costumava cantarolar durante a gravidez. Embalou a menina com todo cuidado, verificou se tinha fome, sede, frio, calor, se a fralda estava limpa, se havia algo machucando aquele corpinho frágil. Nada resolvia. A bebê apenas chorava e chorava, até ficar rouca, até o rostinho ficar vermelho, até as mãozinhas ficarem crispadas de tanto apertar. A casa estava em estado deplorável. Thomas era um homem acostumado ao trabalho duro da fazenda. Conseguia arar campos sozinho, domar cavalos bravios, erguer vigas pesadas de madeira, trabalhar do nascer ao pôr do sol sem reclamar. Mas cuidar de uma casa e de um bebê ao mesmo tempo estava muito além de suas capacidades. Roupas sujas se empilhavam num canto da sala. A louça estava acumulada na pia da cozinha, com restos de comida já endurecidos. Poeira cobria os móveis que Emma mantinha sempre impecáveis. O chão de madeira, antes encerado e brilhante, agora estava manchado e sujo. Thomas mal dormia 2 ou 3 horas por noite. Seus olhos estavam profundamente fundos, cercados por olheiras escuras que pareciam hematomas. A barba estava por fazer havia quase uma semana. As mãos, sempre tão firmes e seguras, tremiam visivelmente de cansaço. Ele havia perdido peso. As roupas ficavam frouxas no corpo antes forte e robusto. Estava se consumindo por dentro, dividido entre o luto pela esposa e o desespero de não conseguir cuidar direito da filha. Foi nesse momento de absoluta exaustão que ele ouviu: toque, toque, toque. 3 batidas na porta principal, secas, hesitantes, mas firmes o suficiente para serem ouvidas, mesmo com o choro da bebê. Thomas parou no meio da sala, franzindo a testa. Eram quase meia-noite. A fazenda ficava a quilômetros de distância da cidade mais próxima, isolada entre campos e pastos. Nenhum vizinho apareceria sem aviso em plena madrugada. Viajantes evitavam a estrada à noite por causa de animais selvagens e do frio cortante. Quem seria? Com Lucy ainda chorando desesperada em um braço, Thomas caminhou até a porta e pegou com a mão livre a espingarda que mantinha sempre carregada ao lado do batente. Desde que ficara viúvo, havia aprendido da pior maneira que nem todo mundo que batia à porta era confiável. Algumas pessoas haviam tentado se aproveitar de sua situação. Uma mulher da cidade havia se oferecido para ajudar, e depois deixou claro que queria se casar com ele para ficar com a propriedade. Um homem havia pedido trabalho e sumira 3 dias depois, levando ferramentas caras e parte do estoque de grãos. Thomas não podia arriscar, não com uma filha pequena dependendo completamente dele.
Abriu a porta devagar, a espingarda visível em sua mão, preparado para qualquer coisa. Do outro lado, sob a luz fraca da lua que lutava para atravessar as nuvens carregadas, estava uma mulher. Ela devia ter uns 28 anos, mas o rosto mostrava uma dureza, um cansaço que fazia parecer mais velha. O cabelo castanho estava completamente encharcado e grudado no rosto e no pescoço. Os lábios estavam arroxeados pelo frio intenso. Ela vestia um vestido simples de algodão, rasgado na barra e pesado de tanta água que havia absorvido da chuva fina que começava a cair. Sobre os ombros trazia apenas um xale muito fino, que não protegia absolutamente nada. Nos pés, botas velhas e gastas, com buracos visíveis nas laterais. Em uma das mãos, segurava com força um saco de pano velho e sujo, aparentemente a única coisa que possuía. Ela tremia violentamente. Não era só frio, era exaustão, fome, desespero físico. Mas quando seus olhos encontraram os de Thomas, ele viu algo que não esperava. Determinação, orgulho ferido, mas ainda intacto. Ela não baixou o olhar ao ver a arma, não recuou, apenas respirou fundo, reunindo forças e falou: "Posso trabalhar duro." A voz saiu rouca, áspera, como se ela não falasse há dias. "Não quero caridade, não estou pedindo esmola ou favor. Só preciso de uma chance de trabalhar honestamente. Sei cozinhar, sei limpar, sei cuidar de galinhas, porcos, vacas. Sei plantar, colher, lavar, passar, costurar. Posso fazer qualquer coisa que o Senhor precisar. Só preciso de trabalho e um lugar para dormir." Thomas a observou em silêncio por um longo momento. Lucy continuava chorando em seus braços, o som ecoando na noite fria. A chuva começava a cair mais forte, gotas grossas batendo no chão de terra do pátio. A mulher não se moveu, mesmo com a água escorrendo pelo rosto, esperando uma resposta. Ele queria acreditar. Deus sabia como precisava de ajuda. A casa estava caindo aos pedaços. A bebê precisava de cuidados que ele não sabia dar. A fazenda exigia trabalho que ele mal conseguia fazer dormindo tão pouco. Mas o medo era maior. O medo de confiar e ser traído novamente. O medo de colocar sua filha em perigo. "Tenho uma filha para proteger", Thomas disse, e a voz saiu mais dura e fria do que ele pretendia. Lucy berrava em seus braços agora, o corpinho tenso, o rosto vermelho. "Não posso confiar em qualquer pessoa que aparece na minha porta no meio da madrugada. Não sei quem você é, de onde veio, o que fez antes, o que está fugindo. Sinto muito, mas não posso arriscar, não posso ajudar." A mulher ficou completamente imóvel por alguns segundos. Então assentiu uma vez, devagar, como se já esperasse exatamente essa resposta. Ela não discutiu, não implorou, não fez cena de desespero, não tentou convencê-lo. Apenas virou-se, ajeitou o saco de pano no ombro e começou a caminhar de volta para a escuridão da noite. Thomas a observou se afastar. Os passos dela eram incertos, cambaleantes na lama que começava a se formar com a chuva. Ela mancava de uma perna, como se tivesse machucado o pé ou o tornozelo em algum momento. Cada passo parecia custar um esforço imenso. Mas ela continuava andando, a cabeça baixa contra o vento que começava a soprar mais forte, levando consigo a chuva fria. Ele ficou ali parado, segurando a filha que chorava, vendo a figura escura se distanciar cada vez mais. Algo dentro do peito dele apertava, torcia, como uma mão invisível espremendo seu coração. Mas Thomas forçou-se a fechar a porta. Trancou-a. Voltou para dentro da casa. Se você está gostando dessa história e quer continuar vendo mais conteúdos assim, se inscreva no canal agora. Deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde chegamos.
Esse apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias. Lucy continuava chorando, o som agora quase um grito rouco e desesperado. Thomas sentou-se pesadamente na cadeira de balanço ao lado da lareira que estava quase apagada. Apenas algumas brasas ainda vivas no meio das cinzas. Tentou embalar a filha, cantarolar alguma coisa, qualquer coisa. Mas o choro só aumentava. A bebê estava ficando cada vez mais rouca, o rosto completamente vermelho do esforço, as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos e tremendo. Thomas sentia-se completamente derrotado, impotente, inútil. Ele conseguia fazer tantas coisas. Conseguia trabalhar a terra, cuidar de animais, construir cercas, consertar o que quebrava. Mas não conseguia fazer a coisa mais importante do mundo: acalmar sua própria filha. Foi nesse momento que a voz veio. Não de fora, mas de dentro da memória, clara como se estivesse sendo dita naquele exato instante. Emma, sua esposa. Na última noite, antes de partir, quando a febre já consumia suas últimas forças e ela sabia que não veria o amanhecer, ela havia segurado a mão dele com força surpreendente para alguém tão fraco. Havia puxado Thomas para perto, olhando fundo em seus olhos com toda a intensidade que ainda restava nela. Thomas, Emma havia sussurrado, a voz fraca, mas firme, promete uma coisa para mim, uma coisa importante. Ele havia assentido, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Não deixe seu coração endurecer quando alguém precisar de bondade. A vida já é dura demais sem a gente tornando ela pior. Não se transforme em pedra, meu amor. Não deixe a dor te fazer esquecer que você sempre foi um homem bom. Nossa Lucy vai precisar crescer vendo que existem pessoas boas no mundo. Promete para mim. E ele havia prometido. Havia jurado à mulher que amava mais que a própria vida, que não deixaria o sofrimento transformá-lo em alguém cruel, fechado, insensível. E o que acabara de fazer? Havia mandado embora uma mulher claramente desesperada, sob chuva e frio, sem sequer oferecer um copo de água, um pedaço de pão, um lugar para se abrigar até a tempestade passar. Thomas fechou os olhos com força, sentindo o peso imenso daquela promessa quebrada. Lucy chorava em seus braços. E pela primeira vez em meses, ele ouviu no choro da filha não apenas desconforto físico, mas algo mais profundo. Como se a bebê também soubesse que seu pai havia falhado em ser o homem que a mãe queria que ele fosse. Num impulso repentino, Thomas levantou-se da cadeira. Ainda segurando Lucy, foi até a porta e a abriu novamente. A chuva agora caía pesada, em cortinas grossas que limitavam a visão a poucos metros. O vento uivava entre as árvores. Ele pegou a lanterna a óleo que mantinha no gancho ao lado da porta, acendeu-a rapidamente e ergueu-a para o alto, procurando na escuridão. No começo não viu nada além de chuva e sombras dançantes. Então, perto da cerca de madeira que delimitava o limite do pátio da fazenda, a luz da lanterna capturou algo. Uma forma escura e imóvel na lama. O coração de Thomas disparou. Ele deixou a espingarda para trás e saiu correndo, protegendo Lucy contra o peito com um braço e segurando a lanterna com a mão livre. A chuva o encharcou em segundos, fria como gelo, penetrando a roupa e grudando na pele. Mas ele não parou. Quando chegou perto da cerca, viu claramente. A mulher estava caída de lado na lama escura, encolhida numa posição fetal, como se tentasse se proteger do frio e da chuva. O saco de pano ainda estava agarrado em sua mão direita com uma força que parecia inconsciente. Ela não se movia. Absolutamente imóvel. Maldição! Thomas murmurou entre dentes, ajoelhando-se na lama ao lado dela. Ainda segurando Lucy, que agora chorava mais baixo, como se também sentisse a gravidade do momento, ele estendeu a mão livre e tocou o pescoço da mulher com cuidado. Procurou o pulso. Estava lá. Fraco, lento,
mas estava lá. Ela não estava morta, apenas desmaiada de pura exaustão, fome e frio. Quantos dias ela teria caminhado até chegar ali? Quantas noites teria dormido ao relento, sem comida, sem abrigo? De que tipo de situação teria fugido para preferir morrer na estrada a voltar? Thomas era um homem grande e forte, acostumado a carregar sacos pesados de grãos, madeira, ferramentas. Mas carregar uma mulher adulta desmaiada enquanto segurava uma bebê que chorava não era tarefa simples. Ele hesitou apenas um segundo, calculando a melhor forma de fazer aquilo. Então decidiu. Segurou Lucy firmemente contra o peito com o braço esquerdo, protegendo-a da chuva o máximo possível. Com o braço direito, passou-o sob os joelhos da mulher desmaiada e puxou-a para cima, apoiando suas costas contra o próprio peito. Ela era assustadoramente leve. Thomas podia sentir os ossos sob a pele através da roupa molhada. Quantos dias ela não comia direito? Semanas? Meses? Caminhou de volta para a casa o mais rápido que conseguiu sem escorregar na lama. A chuva caía cada vez mais forte, o vento açoitava seu rosto, mas ele não parou. Subiu os 3 degraus da varanda, chutou a porta que havia deixado entreaberta e entrou. Dentro da casa, Thomas foi direto para a lareira. Colocou Lucy com cuidado no berço de madeira que ficava perto da parede. A bebê choramingou, mas estava cansada demais para gritar. Então ele voltou sua atenção para a mulher, ajoelhou-se no chão e a deitou com cuidado sobre o tapete velho em frente à lareira. Precisava aquecê-la rápido antes que o frio a matasse. Jogou mais lenha no fogo, soprou as brasas até as chamas voltarem com força. O calor começou a se espalhar pela sala. Thomas olhou para a mulher deitada no chão. Ela tremia violentamente, mesmo desmaiada, os lábios quase azuis. As roupas encharcadas grudavam no corpo magro. Se ele não tirasse aquelas roupas molhadas, ela poderia morrer de frio mesmo perto do fogo. Com movimentos rápidos, mas respeitosos, Thomas tirou o xale fino dos ombros dela e o jogou de lado. Desabotoou as botinhas velhas e as puxou dos pés. As meias por baixo estavam encharcadas e parcialmente rasgadas. Ele as tirou também. Os pés dela estavam gelados como gelo, cobertos de bolhas e feridas de tanto caminhar. Precisava de cuidados médicos urgentes. Thomas pegou 2 mantas grossas de lã que guardava num baú perto da parede. Cobriu a mulher completamente com elas, deixando apenas o rosto de fora. Então, pegou toalhas limpas e começou a secar o cabelo dela com cuidado, tentando tirar o máximo de água possível. Ela não acordou durante todo o processo, apenas continuou tremendo sob as mantas. Depois de fazer tudo o que podia por ela no momento, Thomas foi até o berço. Lucy estava quieta, finalmente. Os olhinhos estavam abertos, mas ela não chorava. Apenas olhava para o teto, como se estivesse cansada demais até para protestar. Thomas tocou a bochecha da filha com ternura. "Vai ficar tudo bem, pequena", sussurrou. "Papai está aqui." Ele se sentou na cadeira de balanço entre o berço e a mulher desmaiada no chão. Daquela posição, podia vigiar os dois. Pegou a espingarda e a manteve no colo, só por precaução. Não conhecia aquela mulher. Não sabia suas intenções reais. Mas tinha certeza de uma coisa. Naquele momento, ela não era ameaça para ninguém. Estava quase morta de exaustão. Thomas não tinha intenção de dormir. Queria ficar acordado a noite toda vigiando. Mas o cansaço acumulado de semanas sem descanso adequado foi mais forte. Sem perceber, seus olhos foram se fechando. A cabeça pendeu para o lado. E ali, naquela cadeira velha de balanço, com a espingarda no colo e o fogo crepitando na lareira, Thomas Miller finalmente adormeceu. A luz cinzenta da manhã começou a entrar pelas janelas da casa. A chuva tinha parado durante a madrugada, deixando apenas o som de gotas caindo do telhado. Thomas acordou de repente.
o pescoço doendo pela posição desconfortável em que havia dormido. Levou um segundo para lembrar onde estava e por quê. Olhou primeiro para o berço. Lucy dormia profundamente, pela primeira vez em semanas, sem acordar chorando durante a noite. Depois, olhou para o chão em frente à lareira. A mulher não estava mais lá. As mantas estavam dobradas com cuidado e empilhadas sobre o tapete. Thomas levantou-se num pulo, a mão indo automaticamente para a espingarda. Onde ela estava? Teria fugido? Teria levado algo? Foi quando ouviu um som vindo da cozinha. Barulho de água correndo, de louça sendo lavada. Thomas caminhou devagar até a porta da cozinha e parou na entrada, observando em silêncio. A mulher estava em pé na frente da pia, de costas para ele. Havia trocado o vestido molhado por uma das camisas velhas de trabalho que Thomas deixava penduradas perto da lareira para secar. A camisa era grande demais nela, caindo quase até os joelhos. Os pés continuavam descalços, ainda machucados. Mas ela não parecia se importar. Estava lavando a pilha de louça suja que se acumulava havia dias. Trabalhava em silêncio, com movimentos eficientes e precisos. Já havia lavado quase tudo. A louça limpa estava secando sobre um pano ao lado da pia. O fogão a lenha estava aceso, com uma chaleira de água fervendo em cima. O cheiro de café fresco preenchia o ar. Thomas ficou ali parado, sem saber o que dizer. A mulher não tinha pedido permissão para fazer nada daquilo. Simplesmente acordou e começou a trabalhar, como havia dito que faria. Ela deve ter sentido a presença dele, porque virou a cabeça de lado, ainda de costas. Espero que não se importe, disse com a voz ainda rouca. Não conseguia ficar parada depois de tudo que o senhor fez por mim ontem à noite. Encontrei café nos armários, fiz um pouco, e achei alguns ovos no cesto. Posso fazer um café da manhã, se quiser. Thomas abriu a boca para responder, mas naquele momento Lucy começou a chorar no outro cômodo. Um choro alto, urgente, faminto. A mulher largou imediatamente o prato que estava lavando, secou as mãos no pano e passou por Thomas sem pedir licença. Foi direto até o berço. Thomas a seguiu, querendo dizer que ele cuidaria da filha, mas parou na porta da sala quando viu o que aconteceu. A mulher pegou Lucy no colo com movimentos naturais, experientes, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Apoiou a bebê contra o ombro, uma mão segurando a cabecinha, a outra dando tapinhas suaves nas costas, e começou a cantarolar. Não era uma música que Thomas conhecia, era uma melodia simples, repetitiva, calmante, e Lucy parou de chorar. Simplesmente parou. O choro foi diminuindo até virar um choramingo baixinho, depois apenas um suspiro. A bebê encostou a cabecinha no ombro da mulher e ficou quieta, apenas respirando. Os dedinhos se agarraram na camisa grande e Lucy fechou os olhinhos, completamente relaxada. Thomas ficou paralisado na porta. Fazia meses que não via sua filha assim, calma, em paz. Desde que Emma morrera, a bebê vivia em estado de angústia constante. E agora, nos braços de uma completa desconhecida, ela finalmente parecia bem. A mulher continuou ninando Lucy por mais alguns minutos, caminhando devagar pela sala, o balanço suave dos quadris embalando a criança. Quando teve certeza de que a bebê estava completamente calma, ela olhou para Thomas. Ela está com fome, disse baixinho. Onde está a mamadeira? Thomas apontou para a cômoda perto da janela. Lá, mas o leite acabou ontem. Eu ia buscar mais hoje na cidade. Tem uma vaca no pasto? Tenho 2. Então, vou ordenhar. Pode esquentar água enquanto isso? Precisa ferver a mamadeira antes de usar. Ela falava com autoridade tranquila, sem ser mandona. Apenas alguém que sabia o que precisava ser feito e fazia. Thomas assentiu, ainda processando tudo. A mulher entregou Lucy de volta para ele com cuidado e foi até a porta. Espera, Thomas disse.
Você não pode sair descalça assim. Vai machucar ainda mais os pés. Ela olhou para os próprios pés feridos e deu de ombros. Já estão machucados mesmo. Mas um pouco não faz diferença. Espera aqui. Thomas foi até o quarto que um dia foi de Emma. Abriu o armário que não mexia desde que ela morrera. Lá dentro, organizadas com cuidado, estavam as roupas e pertences de sua esposa. Ele engoliu seco, sentindo o nó na garganta, mas pegou um par de botas de trabalho que Emma usava para cuidar das galinhas. Eram botas velhas, mas resistentes, com a sola reforçada e o interior forrado. Voltou para a sala e entregou as botas para a mulher. Use essas. Eram da minha esposa. Ela gostaria que fossem úteis para alguém. A mulher pegou as botas devagar, como se estivesse recebendo algo precioso. Olhou para elas, depois para Thomas, e pela primeira vez ele viu emoção cruzar seu rosto duro. Não eram lágrimas, mas era algo próximo disso. Respeito, gratidão profunda. Obrigada, ela disse simplesmente e calçou as botas. Ficaram um pouco grandes, mas serviam. Então ela saiu para o pasto. Thomas ficou sozinho com Lucy. A bebê estava acordada, mas calma, olhando para o rosto do pai com curiosidade. Ele a segurou com cuidado e foi até a janela, observando a mulher caminhar em direção ao pequeno estábulo onde as vacas dormiam. Ela mancava, mas não parava, determinada, forte, sobrevivente. Ele nem sabia o nome dela. 20 minutos depois, a mulher voltou com um balde cheio de leite fresco. Tinha ordenado as 2 vacas, alimentado-as, trocado a água dos bebedouros e até limpado parte do estábulo. Thomas havia preparado a mamadeira enquanto isso, fervendo-a na água quente como ela havia instruído. Juntos, em silêncio cooperativo, prepararam o leite para Lucy. A bebê tomou tudo com avidez, os olhinhos se fechando de satisfação. Depois a mulher fez o café da manhã. Ovos mexidos, pão torrado na chapa do fogão, café preto e forte. Era comida simples, mas bem feita. Thomas não comia uma refeição decente desde que Emma partira. Sentaram-se à mesa da cozinha, um de frente para o outro. Lucy dormia no berço, finalmente em paz. A mulher comeu devagar, saboreando cada garfada, como se fosse a primeira comida de verdade que via em muito tempo. Provavelmente era. Como você se chama? Thomas perguntou finalmente. Sarah, ela respondeu. Sarah Cole. Thomas Miller. Mas isso você já deve ter ouvido quando bateu à porta perguntando. Sarah assentiu. Perguntei na cidade antes de vir. Disseram que você era viúvo, que tinha uma fazenda, que era um homem honesto, mas desconfiado, e que estava precisando de ajuda, mas não confiava em ninguém. Disseram certo. Silêncio. Sarah terminou de comer e levou o prato até a pia, lavando-o imediatamente. Thomas observou. Ela se movia com eficiência, sem desperdiçar movimentos. Alguém acostumado a trabalhar duro. De onde você veio? Ele perguntou. Sarah parou, as mãos imóveis na água da pia. Ficou assim por um momento antes de responder. De longe, muito longe. Caminhei por quase 2 semanas até chegar aqui. Fugindo? Sim. De quê? Ela não respondeu. Apenas continuou lavando o prato em silêncio. Thomas entendeu a mensagem. Não estava pronta para contar. Talvez nunca estivesse, mas ele tinha que saber pelo menos o básico para proteger sua filha. Você machucou alguém? Roubou? Sarah virou-se lentamente para encará-lo. Os olhos dela eram firmes, honestos. Não roubei. Não machuquei ninguém que não merecesse. E não vou trazer problemas para sua casa. Se em algum momento sentir que estou sendo um perigo para você ou para sua filha, vou embora. Sem reclamar, sem fazer cena, apenas vou embora. Thomas estudou o rosto dela por um longo momento. Havia verdade ali. Podia sentir. Era um homem que trabalhava com animais, com a terra, com coisas concretas. Tinha um instinto para identificar mentiras. E Sarah não estava mentindo.
Pode ficar, ele disse, por enquanto, mas preciso que entenda uma coisa. Lucy é tudo que me resta neste mundo. Tudo. Se eu perceber que você representa qualquer ameaça para ela, não vou hesitar. Entendido? Entendido. Pode dormir no quartinho nos fundos. Era do empregado que trabalhava aqui antes. É pequeno, mas tem uma cama e é limpo. Ou deveria ser. Não entro lá há meses. Está bom? Posso pagar pouco. A fazenda não está indo bem. Mas posso dar comida, teto e algum dinheiro no final do mês. Não preciso de dinheiro. Comida e teto estão bom. Os dias começaram a se desenrolar numa rotina nova. Sarah acordava antes do sol nascer e já começava a trabalhar. Acendia o fogo, preparava café, cuidava das galinhas, ordenha as vacas, alimentava os porcos. Quando Thomas acordava, já havia café quente esperando e Lucy estava limpa, alimentada e brincando tranquilamente no berço. A casa começou a se transformar. Sarah limpou cada cômodo, lavou todas as roupas acumuladas, organizou os armários, varreu e esfregou os pisos. As janelas voltaram a brilhar. O cheiro de mofo e abandono foi substituído pelo aroma de pão fresco e café. A cozinha, antes caótica, agora estava organizada e funcional. Lucy se apegou a Sarah de uma forma que surpreendeu Thomas. A bebê sorria quando via Sarah entrar no cômodo. Estendia os bracinhos pedindo colo. Ria quando Sarah cantava ou fazia caretas engraçadas. Pela primeira vez desde que nascera, Lucy parecia feliz. Thomas observava tudo de longe, ainda mantendo certa distância. Não conversava muito com Sarah além do necessário. Não fazia perguntas pessoais. Mantinha a espingarda sempre por perto, ainda desconfiado. Mas não podia negar que a vida estava melhor. Ele conseguia dormir à noite, conseguia trabalhar na fazenda sem se preocupar a cada segundo com Lucy. Conseguia comer refeições decentes. Uma tarde, 3 semanas depois que Sarah chegara, Thomas estava consertando a cerca do pasto quando ouviu Lucy chorando lá de dentro da casa. Não era um choro de dor ou medo. Era o chorinho irritado de uma criança contrariada. Ele sorriu. Era bom ouvir a filha tendo chiliques normais de bebê em vez daqueles choros desesperados de antes. Quando voltou para casa no final da tarde, encontrou algo no degrau da varanda. Um par de botas. As mesmas botas que ele havia dado para Sarah semanas atrás. Mas agora estavam diferentes. Alguém havia costurado os rasgos com linha resistente. Havia reforçado as solas com pedaços de couro. O interior estava recheado com palha seca e limpa, para aquecer e amortecer os pés. Thomas pegou as botas e entrou na casa. Sarah estava na cozinha fazendo o jantar. Você consertou as botas, ele disse. Achei couro velho no galpão. Espero que não se importe. Elas estavam muito gastas. Assim vão durar mais. Essas botas eram da minha esposa. Sarah parou de mexer a panela e virou-se para ele. Eu sei. Por isso cuidei delas com carinho. Ela deve ter sido uma boa mulher para ter um marido que ainda a ama tanto mesmo depois que ela se foi. A garganta de Thomas apertou. Ninguém tinha falado de Emma com ele desse jeito. Com respeito, com delicadeza, reconhecendo seu luto sem tentar apressá-lo ou minimizá-lo. Era, ele disse baixinho. Era uma boa mulher. Lucy tem sorte de ter pais assim, os dois. Thomas não respondeu. Apenas assentiu e saiu da cozinha, segurando as botas consertadas. Naquela noite, em vez de deixá-las no galpão, ele as colocou com cuidado no armário do quarto, ao lado das roupas de Emma que ainda guardava, como se estivesse integrando passado e presente, dor e cura. Outra semana se passou. Thomas percebeu que Sarah nunca se servia de comida antes dele. Sempre esperava que ele enchesse o prato primeiro. Sempre comia menos do que deveria, deixando as melhores partes para ele. Sempre trabalhava mais horas do que seria justo. Uma noite, ele pegou o prato dela antes que Sarah pudesse se servir e encheu de comida. Não pouco. Uma porção generosa com carne, batatas, vegetais. E colocou na frente dela. Come,
disse simplesmente. Tudo. Você trabalha tanto quanto eu. Merece comer tanto quanto eu. Sara olhou para o prato, depois para ele, e algo em seu rosto mudou. Não eram lágrimas. Ela não chorou. Mas era como se algo dentro dela, há muito tempo endurecido e fechado, tivesse começado a amolecer. Os gestos pequenos continuaram. Thomas começou a deixar a lenha cortada empilhada perto da cozinha para Sara não precisar ir até o galpão no frio da manhã. Sara começou a consertar as roupas rasgadas dele, a costurar botões que faltavam. Thomas trouxe do celeiro um xale grosso de lã que havia sido de Emma e pendurou-o no gancho onde Sara deixava o casaco, sem dizer nada. Sara acordou no dia seguinte e encontrou o xale ali, e usou-o durante todo o dia, envolvida naquela lembrança de alguém que nunca conheceu, mas que sentia que podia respeitar. Lucy crescia e se desenvolvia. Começou a sentar sozinha, depois a engatinhar. Seus primeiros balbucios se transformaram em sons mais complexos. Mamamá, ela dizia, olhando para Sara. Thomas sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquilo pela primeira vez, mas não foi de dor. Foi de algo mais complexo. Gratidão misturada com tristeza, alegria misturada com saudade. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, deixe sua curtida no vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que Thomas fez? Abriria sua casa para alguém que batesse à sua porta? Quero saber sua opinião. Uma tarde, Thomas estava na cidade buscando suprimentos quando ouviu a conversa. Estava na loja de ferragens escolhendo pregos quando duas mulheres entraram. Não o viram no fundo da loja. Você ouviu sobre aquela mulher que está morando na fazenda do Thomas Miller? Uma delas disse. Ouvi, sim. Apareceu do nada, no meio da noite. Dizem que ela matou o próprio marido. Thomas ficou paralisado atrás da prateleira. Sério? Como assim? Viajantes do sul trouxeram a notícia. Dizem que ela era casada com um homem lá em algum lugar. Ele morreu em circunstâncias estranhas. Ela fugiu antes que pudessem investigar direito. Está procurando lugar para se esconder. Meu Deus! E o Thomas deixou ela entrar na casa dele? Com aquela bebezinha? Pois é, homem sozinho com uma mulher fugitiva. Não vai dar certo. Essas coisas nunca dão. Elas saíram da loja ainda falando. Thomas ficou parado, segurando o saco de pregos, o coração pesado. Não que acreditasse automaticamente em fofocas, mas Sara tinha admitido que estava fugindo. Fugindo de quê, exatamente? Thomas voltou para casa em silêncio, a mente trabalhando. Quando chegou, Sara estava no pasto supervisionando Lucy, que engatinhava pela grama. A bebê estava rindo, agarrando punhados de grama e jogando para cima, encantada quando os fiapos caíam sobre sua cabeça. Sara olhou para ele e percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa na cidade? Thomas desmontou do cavalo devagar. Você matou seu marido, Sara? O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Sara ficou completamente imóvel, o rosto perdendo toda a cor. Lucy continuou brincando na grama, alheia à atenção. Quem disse isso? Sara perguntou, a voz apertada. Isso importa? É verdade? Sara pegou Lucy no colo e ficou de pé. Segurou a bebê com força, como se precisasse daquele apoio para não cair. Posso explicar. Então explica. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente, havia dor ali. Dor antiga, profunda. Meu marido era um homem violento. Batia em mim. Batia na minha irmã mais nova que morava com a gente depois que nossos pais morreram. Durante anos aguentei. Achei que era meu dever, que tinha que suportar porque tinha feito votos. Mas quando ele começou a bater nela também, quando vi minha irmã de 14 anos com o rosto roxo de pancadas, alguma coisa quebrou dentro de mim. Thomas permaneceu em silêncio, ouvindo. Uma noite ele chegou bêbado. Começou a gritar, a quebrar coisas. Minha irmã tentou se defender e ele levantou a mão para bater nela de novo.
Eu me coloquei na frente. Empurrei ele. Só isso. Só empurrei. Não foi com força, não foi com intenção de machucar. Só queria que ele parasse. Mas ele estava bêbado, perdeu o equilíbrio, caiu mal, bateu a cabeça na beira da mesa, quebrou alguma coisa. Ela fez uma pausa, a voz tremendo agora. Ficou de cama durante dias. A perna quebrada infeccionou, febre alta, delírio. Morreu uma semana depois. Todos na cidade me olharam como se eu tivesse planejado, como se uma mulher pequena como eu pudesse planejar matar um homem grande e forte. A palavra dele sempre valeu mais que a minha, mesmo depois de morto. Os vizinhos que ouviram os gritos por anos, de repente, não ouviram nada. Minha irmã tentou falar a verdade, mas tinha 14 anos. Ninguém acreditou. Sarah olhou direto para Thomas. Eu não matei meu marido com intenção. Só me defendi. Só defendi minha irmã. Mas as pessoas decidiram que eu era culpada. Ia ser presa. Então fugi. Deixei minha irmã com uma tia em outra cidade e corri. Caminhei por semanas até chegar aqui, escolhendo lugares onde ninguém me conhecesse. Essa é a verdade. Se você quer que eu vá embora, eu vou. Agora mesmo. Thomas ficou parado por um longo tempo, processando tudo. Lucy se mexeu nos braços de Sarah, começando a reclamar. Sarah automaticamente começou a embalá-la. O movimento tão natural que nem parecia consciente. Você se defendeu? Thomas disse finalmente. Defendeu sua irmã. Isso não te faz uma assassina, te faz uma sobrevivente. Sarah piscou, surpresa. Você acredita em mim? Acredito. Vejo você com minha filha todos os dias. Vejo como cuida dela, como cuida desta casa, como trabalha até não poder mais. Uma pessoa má não faria isso. Uma pessoa má não consertaria botas velhas com tanto cuidado. Não cantaria canções de ninar. Não sorriria quando uma bebê ri. As lágrimas finalmente vieram. Sarah tentou segurá-las, mas não conseguiu. Escorreram silenciosas pelo rosto enquanto ela segurava Lucy. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de ser vista finalmente como era de verdade. Thomas deu um passo à frente e pela primeira vez desde que Sarah chegara, tocou-a. Colocou a mão no ombro dela, firme mas gentil. Você está segura aqui, não vou deixar ninguém te levar. Mas o problema era que as fofocas tinham pernas e andavam rápido. Nos dias seguintes, Thomas percebeu as mudanças. Na cidade, as pessoas começaram a olhar para ele diferente. Alguns com pena, outros com julgamento. As conversas paravam quando ele se aproximava. Na igreja, no domingo, famílias inteiras mudavam de banco para não sentar perto dele. Sarah sentiu ainda mais diretamente. Foi buscar água no poço público da cidade uma vez e 3 mulheres simplesmente viraram as costas e foram embora. Na mercearia, o dono colocou os produtos no balcão sem olhar para ela, sem dizer uma palavra, como se ela fosse invisível. Uma mãe puxou o filho pequeno para longe quando Sarah passou, sussurrando algo no ouvido do menino. Ela voltou para a fazenda pálida, os olhos vermelhos. Thomas viu, mas não disse nada. Apenas ficou mais perto naquele dia, trabalhando no pasto que ficava visível da janela da cozinha, para que Sarah soubesse que ele estava ali. À noite, depois de colocar Lucy para dormir, Sarah foi até Thomas, que estava sentado na varanda olhando as estrelas. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Estou trazendo problemas para você, ela disse baixinho. As pessoas estão falando, estão julgando, vão parar de fazer negócio com você por minha causa. Deixa eles julgarem. Thomas, você tem uma filha para criar, tem uma fazenda para manter funcionando. Não pode se dar ao luxo de ser isolado da comunidade por minha causa. Eu decido o que posso ou não posso me dar ao luxo. Eu devia ir embora. Thomas virou-se para olhá-la diretamente. A luz da lua iluminava o rosto de Sarah, mostrando a determinação ali.
mas também o sofrimento. Ela estava pronta para partir, para se sacrificar novamente, para proteger pessoas que começava a considerar importantes. E para onde você iria? Thomas perguntou. Para outra cidade onde eventualmente os rumores chegariam de novo, para viver fugindo para sempre? Se for preciso. Não é preciso. Você fica. Lucy precisa de você. A casa precisa de você. Sarah balançou a cabeça. Não posso ficar sabendo que estou destruindo sua reputação. Minha reputação não vale mais que fazer a coisa certa. E a coisa certa é você ficar. Você não fez nada de errado, Sarah. Você sobreviveu. E agora está ajudando uma bebê e um viúvo perdido a sobreviver também. Se as pessoas não entendem isso, o problema é delas, não nosso. Se você está se identificando com essa história até aqui, considere apoiar o canal clicando em Valeu demais. Esse é um jeito de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias que tocam o coração. Cada pequeno apoio faz uma diferença enorme. Mas Sarah já havia tomado sua decisão. Naquela madrugada, antes do sol nascer, ela acordou em silêncio. Vestiu as botas consertadas. Pegou o pequeno saco com seus poucos pertences e foi até o berço onde Lucy dormia. Ficou ali parada por longos minutos, apenas olhando a bebê que havia aprendido a amar como se fosse sua. Perdão, pequena, sussurrou, passando os dedos suavemente pelos cachos escuros de Lucy. Você merece crescer numa casa respeitada. Merece um pai que possa caminhar de cabeça erguida pela cidade. Eu só iria atrapalhar isso. Beijou a testa da bebê com delicadeza e se afastou antes que as lágrimas começassem a cair. Foi até a cozinha e escreveu um bilhete com o pedaço de carvão que usavam para marcar as caixas de suprimentos. Thomas, obrigada pelo calor, pela comida, pela bondade quando eu mais precisava. Obrigada por me deixar lembrar que ainda existem homens bons no mundo. Obrigada por me deixar cuidar de Lucy, mesmo por pouco tempo. Cuida dela bem. Ela vai ser uma mulher incrível. As botas estão no degrau. Eram de sua esposa e devem ficar com você. Sarah colocou o bilhete sobre a mesa da cozinha, preso pela caneca de café vazia. Então tirou as botas e as deixou alinhadas no degrau da varanda, lado a lado, como pequenos monumentos ao tempo que passou ali, e começou a caminhar pela estrada escura, descalça, as pedras machucando seus pés ainda sensíveis, indo em direção a lugar nenhum. Thomas acordou com o choro. Lucy estava berrando no berço, um choro agudo e desesperado que ele não ouvia há semanas. Pulou da cama e correu até ela. Pegou a bebê no colo, tentou acalmá-la, mas Lucy se debatia, virava a cabecinha para todos os lados como se procurasse alguém. Shh, pequena, papai está aqui, Thomas murmurou, mas a bebê não se acalmava. Continuava chorando, o rosto ficando vermelho, as mãozinhas agarrando o ar como se tentasse alcançar algo que não estava lá. Foi então que Thomas percebeu. O silêncio. A casa estava silenciosa demais. Nenhum barulho de lenha sendo colocada no fogo, nenhum cheiro de café, nenhum som de passos na cozinha. Com Lucy ainda chorando em seus braços, Thomas foi até o quartinho nos fundos. A porta estava aberta, a cama estava arrumada. As poucas roupas que Sarah tinha pendurado num prego na parede tinham sumido. O quarto estava vazio. O coração de Thomas afundou. Ele correu para a sala, para a cozinha, procurando. Foi quando viu o bilhete na mesa. Leu rapidamente, a mandíbula se apertando a cada palavra. Depois olhou para a porta e viu as botas no degrau. Maldita teimosia, resmungou. Lucy continuava chorando, agora quase gritando, se debatendo nos braços dele como se soubesse, como se sentisse que Sarah tinha ido embora. Thomas não perdeu tempo. Colocou Lucy no berço mesmo com ela chorando, pegou seu casaco mais quente, as botas de montaria e foi para o estábulo. Selou o cavalo mais rápido da propriedade, com mãos que tremiam de urgência.
Voltou correndo para casa, pegou Lucy ainda berrando, enrolou-a em 2 mantas grossas e a prendeu contra o peito com um pedaço de pano amarrado nas costas, do jeito que Emma costumava fazer quando precisava trabalhar com as mãos livres. Montou no cavalo e saiu a galope pela estrada escura. O sol ainda não havia nascido completamente, apenas uma luz cinzenta e fraca, clareando o horizonte. A estrada era de terra batida, cheia de pedras e buracos. Thomas forçou a vista, procurando. Não precisou ir longe. A menos de 2 quilômetros da fazenda, ele a viu. Uma figura solitária caminhando devagar pela beira da estrada, mancando, os pés descalços deixando manchas escuras na terra clara. Sarah. Thomas puxou as rédeas e o cavalo parou ao lado dela num barulho de cascos na terra. Sarah virou-se assustada, e quando viu quem era, seu rosto mostrou uma mistura de surpresa e desespero. Thomas, não devia ter vindo. Deixa eu ir. Thomas desmontou de um pulo, ainda com Lucy presa ao peito. A bebê tinha parado de chorar quando viu Sarah. Agora apenas fazia aqueles sons urgentes que bebês fazem quando querem algo. Para onde você pensa que está indo? Para longe, para onde eu não cause mais problemas. Você não causa problemas. As pessoas ignorantes é que causam. Thomas, você não entende. Eles vão te isolar. Vão parar de fazer negócio com você. Sua fazenda vai sofrer. Lucy vai crescer sendo apontada na rua por causa de mim. E você acha que ela vai crescer melhor sem você? Você ouviu como ela estava chorando? Ela não parou de chorar desde que acordou e percebeu que você tinha sumido. Isso te diz alguma coisa? Sarah olhou para Lucy e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela vai esquecer de mim. É pequena. Em algumas semanas nem vai lembrar. Mas eu vou lembrar. Toda vez que olhar para minha filha chorando, vou lembrar que mandei embora a única pessoa que conseguiu trazê-la de volta à vida. Thomas deu um passo à frente, ficando bem perto de Sarah. Você acha que eu te deixei entrar porque precisava de uma empregada? Eu te deixei entrar porque esta casa estava morrendo, porque eu estava morrendo por dentro. E você trouxe vida de volta, não só para Lucy, para mim também. Mas as pessoas, que se danem as pessoas. Você já passou a vida inteira vivendo com medo do julgamento dos outros. Primeiro do seu marido, depois da cidade de onde veio, agora desta aqui. Quando você vai parar de fugir e perceber que merece ficar em algum lugar? Sarah cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Thomas nunca a tinha visto chorar de verdade até agora. Sempre tinha sido forte, contida, controlada. Mas agora ela desabou. Eu tenho medo, ela admitiu entre soluços. Tenho medo de me apegar. Tenho medo de confiar. Tenho medo de acreditar que posso ter alguma coisa boa na minha vida, porque toda vez que tive, foi arrancado de mim. Thomas estendeu a mão e tocou o braço dela, gentil, mas firme. Então é hora de parar de ter medo. Volte para casa, Sarah. Home, ela repetiu, a voz quebrando na palavra. Casa, nossa casa, minha, sua, de Lucy, volte. Sarah olhou para ele por um longo momento. Depois, olhou para Lucy, que estendia os bracinhos para ela, fazendo aqueles sons urgentes. E alguma coisa dentro dela cedeu. Não era desistência, era aceitação. Era permitir-se finalmente ter algo bom. Está bem, ela sussurrou. Eu volto. Thomas sorriu, e era um sorriso verdadeiro, o primeiro em muito tempo. Ele ajudou Sarah a subir no cavalo. Depois montou atrás dela com Lucy, ainda presa ao peito. Os três voltaram juntos pela estrada, deixando pegadas na terra que o sol nascente começava a aquecer. Quando chegaram à fazenda, Thomas ajudou Sarah a descer. Ela ficou parada no pátio, olhando a casa como se a visse pela primeira vez. As botas, ela disse de repente. Deixei as botas. Eram de sua esposa. Eu não tinha direito. Você tem todo o direito. Ela teria querido que você as usasse. Ela teria gostado de você. Thomas foi até o degrau, pegou as botas e as colocou nas mãos de Sarah.
Estas botas são suas agora. Use-as. Fique. Sara segurou as botas contra o peito e dessa vez, quando as lágrimas vieram, eram de gratidão. Ela calçou as botas ali mesmo, no meio do pátio, enquanto o sol finalmente rompia o horizonte completamente, banhando a fazenda Vale Verde em luz dourada. Nos dias seguintes, os rumores na cidade não pararam, se intensificaram, mas Thomas e Sara enfrentaram juntos. Ele fazia questão de caminhar ao lado dela quando iam à cidade. Fazia questão de parar e cumprimentar as pessoas que os evitavam, forçando-as a confrontar o próprio preconceito. Fazia questão de apresentar Sara formalmente como a pessoa que cuida da minha casa e da minha filha, e desafiava com o olhar qualquer um que torcesse o nariz. Sara também mudou. Parou de baixar a cabeça quando passava pelas pessoas. Parou de se desculpar por existir. Continuou fazendo seu trabalho com perfeição, cuidando de Lucy como se fosse sua própria filha, ajudando Thomas na fazenda, mas agora fazia tudo com a cabeça erguida. Lucy crescia. Aos 9 meses, já se puxava sozinha para ficar de pé agarrada nos móveis. Dava passinhos laterais ao longo do sofá, do berço, das cadeiras, e sempre procurava por Sara. Era para Sara que corria quando conseguia dar alguns passos cambaleantes. Era Sara que chamava com aqueles balbucios que começavam a soar quase como palavras. Thomas observava tudo e sentia o peito apertar. Não de ciúme, de algo mais complexo. Gratidão misturada com saudade. Saudade de Emma, claro. Mas também percepção de que a vida continuava. De que Lucy tinha direito a ter uma figura materna, mesmo que não fosse sua mãe biológica. De que ele mesmo tinha direito a não ficar preso no luto para sempre. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou de novo. Thomas estava no celeiro organizando ferramentas quando ouviu gritos. Largou tudo e correu para fora. Fumaça negra subia de trás do morro na direção da propriedade vizinha. O celeiro dos Henderson estava pegando fogo. Não pensou 2 vezes. Gritou para Sara que estava na casa, montou no cavalo e galopou na direção da fumaça. Quando chegou, o celeiro já estava quase totalmente tomado pelas chamas. Vizinhos começavam a chegar de todas as direções com baldes, mas era óbvio que não haveria tempo de salvar a construção. A senhora Henderson estava no pátio aos gritos. Meus filhos estão lá dentro. O sangue de Thomas gelou. Ele desmontou correndo. O quê? Onde? Estavam brincando no celeiro. Não consegui tirá-los a tempo. A porta principal desabou. Thomas olhou para o inferno de fogo e fumaça. Ninguém se movia para entrar. Todos sabiam que era suicídio. O celeiro ia desabar a qualquer momento. Mas tinha 2 crianças lá dentro. Foi quando ele viu uma figura correndo mais rápido que qualquer pessoa deveria conseguir, vinda da direção de sua fazenda. Sara. Ela tinha visto a fumaça de longe e corrido, deixando Lucy com uma vizinha que estava por perto. Sara, não! Thomas gritou, mas ela não parou. Sara chegou ao celeiro em chamas e, sem hesitar 1 segundo, mergulhou pela janela lateral que ainda não estava totalmente tomada pelo fogo. A fumaça a engoliu. Tudo ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Thomas deu um passo em direção ao celeiro, pronto para entrar atrás dela, mas mãos o seguraram. Vai morrer, alguém disse. O telhado vai cair. Então me solta, tem gente que eu amo lá dentro. Thomas rugiu, se debatendo. Era a primeira vez que dizia em voz alta, que admitia, até para si mesmo. Ele amava Sara, não do jeito que havia amado Emma, nunca seria igual. Mas era amor mesmo assim, profundo, real, importante. Então, através da fumaça, uma figura apareceu. Sara, segurando 2 crianças, uma em cada braço, o rosto coberto de fuligem, tossindo violentamente.
Ela cambaleou para fora pela mesma janela, caiu de joelhos na grama, mas manteve as crianças protegidas contra o corpo. As crianças estavam vivas, assustadas, tossindo, chorando, mas vivas. No exato momento em que Sarah saiu, o telhado do celeiro desabou com um estrondo terrível, mandando uma coluna de chamas e faíscas para o céu. Se ela tivesse demorado mais 5 segundos, estaria morta. Thomas correu até ela, pegou uma das crianças e ajudou Sarah a se levantar. A senhora Henderson correu também, pegando os filhos e chorando, cobrindo-os de beijos. Os vizinhos todos ficaram em volta, alguns ajudando com as crianças, outros apenas observando Sarah em silêncio. Sarah estava irreconhecível. O cabelo estava chamuscado nas pontas. O rosto estava coberto de fuligem e suor. As roupas tinham queimaduras e rasgos. As mãos estavam vermelhas, provavelmente queimadas. Ela tossiu mais algumas vezes, tentando limpar os pulmões da fumaça, e depois simplesmente sentou na grama, exausta. A senhora Henderson se aproximou, ainda segurando as 2 crianças. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você salvou meus filhos. Arriscou sua vida. Depois de como eu te tratei na cidade. Sarah olhou para ela, depois para as crianças. São crianças. Não importa o que os adultos pensam ou fazem. Crianças são inocentes. Eu julguei você, a senhora Henderson disse, a voz quebrada. Todos nós julgamos, e você quase morreu salvando meus filhos. Eu não tenho palavras. Me perdoe, por favor, me perdoe. Sarah apenas assentiu, cansada demais para falar mais. Thomas se ajoelhou ao lado dela, checando se estava realmente ferida. Você é louca, ele murmurou, mas havia admiração na voz, não raiva. Completamente louca. Não podia deixá-los lá. Sarah respondeu simplesmente. Os vizinhos começaram a se aproximar, um por um, alguns oferecendo água, outros remédios para as queimaduras, outros apenas palavras de gratidão e admiração. As mesmas pessoas que tinham virado as costas para ela semanas atrás, agora a cercavam com respeito. O Sr. Anderson, um homem grande que tinha sido especialmente vocal em seus julgamentos, se aproximou e tirou o chapéu. Senhora Cole, disse formalmente, eu devo um pedido de desculpas. Falei coisas horríveis sobre a senhora sem conhecer a verdade. A senhora é uma mulher de coragem, de honra. Seria uma honra ter a senhora como vizinha. Outros concordaram. Pedidos de desculpas vieram de várias direções. Não todos, claro. Algumas pessoas ainda franziam o senho, ainda sussurravam. Mas muitos, a maioria, tinham mudado de opinião naquele momento. Thomas ajudou Sarah a se levantar. Vamos para casa. Precisa cuidar dessas queimaduras. Mas antes que pudessem sair, Thomas parou no meio do círculo de pessoas. Segurou a mão de Sarah bem à vista de todos e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Essa mulher não é minha empregada. Não é alguém que está aqui temporariamente. Ela é parte da minha família. Parte da família da Lucy. Não me casei com ela num papel, mas dei a ela meu teto, minha filha, minha confiança e meu coração. Isso vale mais que qualquer documento assinado num cartório. E se alguém aqui tem algum problema com isso, pode falar agora comigo. Silêncio absoluto. Ninguém falou nada. Ninguém protestou. Alguns até assentiram em aprovação silenciosa. Thomas continuou. Sarah Cole é uma mulher que sobreviveu ao que muitos de vocês nunca conseguiriam sobreviver. Que teve coragem de recomeçar quando seria mais fácil desistir. Que hoje arriscou a própria vida para salvar crianças. Se isso não é caráter, então eu não sei o que é. E estou orgulhoso de tê-la ao meu lado. Sarah apertou a mão dele, surpresa e emocionada. Thomas olhou para ela e sorriu. Então, na frente de todos os vizinhos, da cidade inteira que parecia estar ali reunida, ele puxou Sarah para perto e a abraçou.
Não era um abraço romântico. Era um abraço de família, de proteção, de compromisso. E no céu, como se em resposta, o sino velho da igreja que ficava no topo do morro tocou. Ninguém o havia tocado. O vento, talvez, ou algo mais, mas aquele som ecoou pelo vale como uma bênção, como aprovação celestial para o que estava acontecendo. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. A fazenda Vale Verde não era mais apenas uma propriedade de um viúvo solitário. Tornou-se um lugar conhecido na região por algo novo, um refúgio. Começou pequeno. Uma mulher que fugiu de um casamento violento apareceu à noite, assim como Sara havia aparecido, e Thomas e Sara a acolheram sem hesitar. Depois vieram 2 crianças órfãs cujos pais haviam morrido de febre. Então, um homem idoso que tinha perdido sua terra e não tinha para onde ir. A casa se expandiu. Thomas e alguns vizinhos construíram um anexo. Depois outro. A mesa da cozinha, que antes sentava 3 pessoas, foi substituída por uma mesa longa que acomodava 12. Sara cozinhava para todos, ensinava as mulheres que chegavam a ler, escrever, costurar, cozinhar. Thomas ensinava os homens e meninos a trabalhar a terra, cuidar de animais, consertar ferramentas. Lucy crescia no meio daquele movimento todo. Aos 2 anos, já caminhava firme e falava frases completas. Chamava Sara de Mamãe Sara, naturalmente, e Sara nunca corrigiu. Aceitou aquele título com a honra que ele merecia. Lucy tinha uma família grande agora. Irmãos e irmãs de coração, tios e tias que não eram de sangue, mas de escolha. A cidade também mudou sua postura. Lentamente, mas mudou. O pastor da igreja começou a mencionar a fazenda como exemplo de caridade cristã em seus sermões. Comerciantes começaram a doar suprimentos. Famílias começaram a convidar Thomas e Sara para eventos sociais novamente. Sara nunca esqueceu sua irmã. Escreveu cartas, mandou dinheiro quando pôde, manteve contato. Quando a menina completou 16 anos, Sara a trouxe para morar na fazenda também. O reencontro foi emocionante, cheio de lágrimas e abraços que duraram minutos. "Você está bem?" a irmã de Sara sussurrou, tocando o rosto dela com admiração. "Você está realmente bem. Você está feliz." "Que estou," Sara respondeu, e era verdade. Pela primeira vez na vida adulta, ela estava genuinamente feliz. Uma noite, quase 2 anos depois daquela madrugada em que Sara apareceu à porta, Thomas e Sara estavam sentados na varanda depois que todos tinham ido dormir. A casa estava quieta, apenas o som de grilos e do vento nas árvores. "Você se arrepende?" Sara perguntou de repente. "De quê?" "De ter aberto aquela porta, de ter me deixado ficar, de ter transformado sua fazenda nisso tudo. Você tinha uma vida mais simples antes." Thomas pensou por um momento antes de responder. "Eu tinha uma vida mais simples, mas não tinha uma vida. Tinha apenas existência. Agora tenho vida de verdade. Tenho propósito. Tenho família. Tenho você." Sara ficou em silêncio, olhando as estrelas. "Emma teria amado isso tudo." Thomas continuou. "Ela sempre sonhava em ajudar pessoas, em ter uma casa cheia de vida e amor. Acho que de alguma forma ela enviou você até aqui para realizar o sonho que ela não pôde. Você ainda a ama?" "Sempre vou amar. Mas aprendi que o coração tem espaço para mais de um tipo de amor. O que sinto por Emma nunca vai desaparecer. Mas o que sinto por você é real também. E diferente, e certo do seu próprio jeito." Sara virou-se para olhá-lo. "O que você sente por mim?" Thomas segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Gratidão, respeito, admiração, amor, tudo isso junto. Você me salvou tanto quanto eu te salvei naquela noite. Eu não te salvei, você me salvou. A gente salvou um ao outro. É assim que funciona quando é de verdade." Lucy apareceu na porta naquele momento, sonolenta, segurando um boneco de pano.
Mamãe Sara, tive um sonho ruim. Sara se levantou imediatamente e pegou a menina no colo. Quer me contar? Lucy assentiu, aconchegando-se contra Sara. Thomas observou as duas, e seu coração se encheu de uma emoção tão grande que quase doía. Aquela era sua família. Não era tradicional, não era o que ele tinha planejado, mas era sua, era real e era boa. Obrigado por ter chegado até aqui nesta história. Se você gostou e quer fazer parte da comunidade que apoia esse trabalho, considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos e outros benefícios exclusivos. Gratidão por caminhar com a gente. Os anos passaram. Lucy cresceu forte e bondosa, aprendendo com o exemplo de Sara e Thomas. Aprendeu que família não é definida por sangue, mas por amor e comprometimento. Aprendeu que julgar os outros sem conhecer sua história é crueldade. Aprendeu que segundas chances podem transformar vidas. Quando Lucy completou 6 anos, teve uma grande festa na fazenda. Metade da cidade apareceu. As mesmas pessoas que tinham julgado Sara anos atrás agora traziam presentes, comida, abraços. O pastor fez uma oração especial, agradecendo a Deus pela família Miller que ensina a todos nós o verdadeiro significado de amor ao próximo. Durante a festa, uma mulher jovem chegou à fazenda. Estava nervosa, olhando ao redor como se não tivesse certeza de estar no lugar certo. Sara a viu e se aproximou. Posso ajudar? A mulher hesitou antes de falar. Eu ouvi falar deste lugar, que aqui recebe pessoas que precisam de um novo começo. É verdade, Sara sorriu. E naquele sorriso havia compreensão profunda, memória de uma noite chuvosa anos atrás, quando ela foi a que perguntava. É verdade. Entre, você está em casa. E assim o ciclo continuava. Pessoas feridas encontrando cura, pessoas perdidas encontrando caminho, pessoas julgadas encontrando aceitação. Os anos transformaram a fazenda Vale Verde em uma lenda na região. Não era mais apenas uma propriedade, era um símbolo. Viajantes mudavam suas rotas para passar por lá, curiosos para ver com os próprios olhos o lugar onde milagres aconteciam. Alguns ficavam para trabalhar, outros apenas para descansar alguns dias antes de continuar suas jornadas. Thomas envelheceu com dignidade. O cabelo ficou grisalho, as mãos ficaram mais enrugadas, mas os olhos mantiveram aquela bondade que sempre o definiu. Ele construiu mais celeiros, mais dormitórios, um espaço grande, onde todos comiam juntos. A fazenda prosperou, não apesar de ajudar os outros, mas por causa disso. Pessoas gratas trabalhavam duro e a terra respondia com abundância. Sara também envelheceu, mas de um jeito diferente. Ela tinha chegado ali endurecida pela vida, com olhos que tinham visto coisas demais. Com o tempo, aquela dureza foi substituída por algo mais suave, mais leve. Ela ria com facilidade agora, abraçava sem medo, confiava. Lucy, já mocinha de 12 anos, ajudava a cuidar das crianças mais novas que chegavam. Havia herdado a compaixão de Sara e a força silenciosa de Thomas. Era uma menina que não julgava, que acolhia, que via o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias não viam. Uma tarde de primavera, um visitante chegou à fazenda. Era um homem mais velho, bem vestido, com ares de autoridade. Pediu para falar com Thomas e Sara em particular. Sentaram-se na sala que agora era usada como escritório. O homem se apresentou como juiz de uma cidade a 3 dias de viagem. Eu vim aqui, explicou, porque ouvi histórias sobre este lugar, sobre vocês dois, e preciso confirmar algo. Thomas e Sara trocaram olhares, um pouco preocupados. Confirmar o quê? Thomas perguntou. Se é verdade que a senhora Sara Cole está morando aqui há anos, sem nenhum problema com a lei. O sangue de Sara gelou. Aquele momento que ela sempre temeu finalmente chegara. Eu posso explicar? O juiz levantou a mão. Não precisa.
Eu investiguei pessoalmente o caso do seu falecido marido. Conversei com vizinhos, com sua irmã, com o médico que o atendeu antes de morrer. Todos confirmaram a mesma história. Você foi vítima de violência doméstica por anos. No dia em que ele morreu, você se defendeu. E a infecção que o matou foi consequência da própria negligência dele em buscar tratamento adequado, não de suas ações. Sara ficou sem palavras. Thomas pegou sua mão, segurando firme. O juiz continuou. Vim aqui pessoalmente para entregar isto. Ele colocou um documento sobre a mesa. É uma declaração oficial de que não há acusações contra você. Você está livre. Sempre esteve, na verdade. A justiça às vezes é lenta, mas eventualmente chega. Sinto muito pelo que passou. Sinto muito que tenha precisado fugir e viver com medo por tanto tempo. Sara pegou o documento com mãos trêmulas. Leu devagar, as lágrimas começando a cair sem que ela pudesse controlar. Eram lágrimas de alívio, de libertação de um peso que carregava há anos. Obrigada. Ela conseguiu sussurrar. Obrigada. O juiz assentiu. Não me agradeça. Agradeça a todas as pessoas que testemunharam em seu favor. Agradeça a este homem ao seu lado, que fez questão de escrever para todas as autoridades competentes defendendo seu caráter. Agradeça a si mesma por ter tido coragem de sobreviver. Depois que o juiz partiu, Sara e Thomas ficaram sentados em silêncio por um longo tempo, apenas segurando as mãos um do outro. Finalmente, Sara falou. Acabou. Realmente acabou. Não preciso mais ter medo. Nunca precisou ter, mas agora é oficial. Sara riu através das lágrimas. Posso realmente ficar, para sempre, sem medo de ser levada embora. Você sempre pôde, mas entendo que agora parece diferente. Naquela noite, houve uma celebração espontânea na fazenda. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas todos sentiam que algo importante havia acontecido. Havia música, dança, comida abundante. Lucy corria pelo pátio com as outras crianças, rindo alto. Sara e Thomas dançaram juntos pela primeira vez, desajeitados, mas felizes. Mais tarde, quando todos estavam dormindo e a casa finalmente quieta, Sara foi até o pequeno cemitério que Thomas havia feito no topo da colina. Lá estava a cruz simples que marcava o túmulo de Emma. Sara não ia lá com frequência, sentindo que seria invasivo, mas naquela noite sentiu que deveria. Ajoelhou-se na grama ao lado da cruz. Eu não te conheci, Sara disse em voz baixa, mas conheci o homem que você amou. E ele é maravilhoso. Cuido dele. Cuido da sua filha como se fosse minha. E sei que não sou você, nunca serei. Mas prometo que vou honrar sua memória sendo a melhor pessoa que posso ser para eles. Obrigada por ter criado um homem tão bom. Obrigada por ter pedido a ele que não deixasse seu coração endurecer. Porque foi isso que me salvou. O vento soprou suave, fazendo as folhas das árvores próximas sussurrarem. Sara levantou-se sentindo paz. Quando virou-se para voltar, viu Thomas parado a alguns metros de distância. Não disse nada, apenas estendeu a mão. Sara a pegou e juntos caminharam de volta para casa. Anos depois, quando Lucy estava adulta e decidiu seguir os passos de Sara e Thomas, abrindo outro refúgio em uma cidade diferente, ela escreveu um livro contando a história deles. Não usou os nomes reais, mudou alguns detalhes para proteger a privacidade. Mas a essência estava lá, a história de um homem ferido que abriu a porta no meio da noite, de uma mulher desesperada que pediu apenas uma chance, de uma bebê que encontrou mãe em alguém que não a gerou, mas a escolheu, de uma comunidade que aprendeu a não julgar, de segundas chances que transformaram não apenas vidas individuais, mas gerações inteiras. O livro terminou com as palavras que Lucy tinha ouvido Sara dizer incontáveis vezes para as pessoas que chegavam à fazenda. Aqui você não precisa ser perfeito. Aqui você só precisa ser humano.
E humanos cometem erros, se machucam, tropeçam, mas também se levantam, recomeçam, se curam. E às vezes, a pessoa que bate à sua porta no pior momento é exatamente a pessoa que você estava esperando sem saber. Thomas viveu até os 78 anos. Morreu em paz, na própria cama, cercado por Sarah, por Lucy, por netos que não eram de sangue, mas eram de coração. Suas últimas palavras foram para Sarah: obrigado por ter batido à minha porta. Sarah viveu mais 15 anos depois dele. Continuou cuidando da fazenda, recebendo pessoas, ensinando, amando. Quando chegou sua hora, estava pronta, sem medo, sem arrependimentos, apenas gratidão por uma vida que tinha começado com tanto sofrimento, mas terminado com tanto amor. No dia do funeral de Sarah, metade da região apareceu. Havia pessoas que ela tinha ajudado décadas atrás, agora trazendo os próprios filhos e netos. Havia autoridades locais, comerciantes, fazendeiros, mas também havia mendigos que ela alimentava, prostitutas que ela nunca julgou, bêbados que ela ajudou a se recuperar. Lucy, agora uma mulher de meia idade, discursou no funeral. Minha mãe Sarah, ela começou, e a palavra mãe não foi acidental. Não nasceu na minha família, ela escolheu ser minha família, e ao fazer essa escolha, ela me ensinou a lição mais importante da minha vida. Amor não é algo que acontece por acidente ou por biologia. Amor é uma decisão, uma escolha consciente que fazemos todos os dias. E ela escolheu me amar. Escolheu amar meu pai. Escolheu amar cada pessoa perdida que bateu à nossa porta. E esse legado, essa escolha constante de amar, é o que ela deixa para todos nós. A Fazenda Vale Verde continuou existindo por gerações. Mudou de nome eventualmente, expandiu, modernizou. Mas nunca perdeu sua essência. Sempre foi um lugar onde pessoas feridas podiam encontrar cura. Onde julgados podiam encontrar aceitação. Onde os perdidos podiam encontrar casa. E tudo começou com 3 batidas numa porta. Com um homem cansado, segurando uma bebê chorando. Com uma mulher encharcada, pedindo apenas uma chance. Com a decisão difícil de confiar, quando seria mais fácil fechar a porta. Às vezes, os maiores milagres começam com os gestos mais simples. Uma porta aberta, uma mão estendida, um coração que escolhe não endurecer. E assim chegamos ao final desta história que nos faz pensar sobre segundas chances, sobre família, sobre amor que vai além de sangue. Se você acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para se juntar a essa comunidade que cresce todo dia. Conta aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? De alguém que te acolheu quando você mais precisou? Ou de alguém que você acolheu? Adoramos ler essas histórias reais que vocês compartilham. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa família. Até nosso próximo encontro.